nós sempre celebramos, estamos lembrando da Reforma Protestante, as bases da nossa fé. E dentre essas ditas bases, uma delas que é muito importante para nós é que só a Escritura, e a Escritura é suficiente, ela é suficiente para a construção da nossa fé. Alguém que se fez membro, se tornou membro da igreja presbiteriana em algum lugar, algum dia, ou alguém que já viu alguém fazer um compromisso de fé na igreja presbiteriana, sabe que dentre os compromissos que se faz é admitir que a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, é a nossa regra, é a regra do que crer e do que fazer, a regra de pensar e de agir, a nossa regra de fé e de ética. E pensando nisso, nós vamos ver esse texto sobre o qual vamos conversar um pouquinho. Efésios capítulo 5, os versos 18 a 21. Diz assim a palavra, mesmo assentados, nós com toda reverência, leamos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Até o verso 21. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós estamos confiados de que a Tua palavra foi inspirada pelo Teu Espírito. Nada foi escrito aqui por acaso. E agora, Deus, nós pedimos para o Senhor, permita que o Teu Espírito, Deus Todo-Poderoso, ilumine a nossa mente para que possamos compreender. Mas ilumine profundamente a nossa mente e nosso coração, dando-nos uma disposição favorável para acompanhar a Tua palavra e para sermos tementes ao Senhor e desejarmos viver de acordo com o que ela nos ensina. Nós agradecemos porque já podemos ver com liberdade. E agora pedimos, sabendo que carecemos do Teu amparo e da Tua direção nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite um tema que pode parecer um tanto estranho para a nossa mentalidade, para a mentalidade dos nossos dias. A nossa desejável submissão. Tudo que nós ouvimos nos últimos dias é uma proposta, uma promessa, uma busca de liberdade, e liberdade no seu grau mais amplo. Isso tem sido visto em todos os aspectos. Ultimamente, o que está na mídia nesses últimos dias, foi uma questão que surgiu aí da arte. A arte é a liberdade para fazer tudo e qualquer coisa, porque tem a defesa artística, né? Então, na arte se pode tudo. E esse tipo de defesa já é bem antigo, esse tipo de coisa é bem antigo. Mas hoje ganhou um status de conhecimento, um status de alguém que pensa desse jeito, alguém esclarecido. Então isso passou a ser uma verdade na nossa época. Antes da gente falar sobre esse, o assunto em seguida, eu quero fazer apenas algumas declarações aqui, antes de falar sobre a submissão, que é uma palavra dura para os nossos dias. E é dura em geral, porque o nosso coração tem uma tendência muito forte a não se submeter a nada. Nós temos uma sede de liberdade que é terrível, e nós só podemos ser domesticados pelo poder de Deus. Fora isso, a nossa tendência à rebelião e à revolução, mexer em tudo e não deixar nada parado, é muito perigosa, é muito forte também em nós. Eu gostaria apenas de fazer algumas declarações prévias aqui. Quando nós falamos sobre submissão, nós não queremos afetar muitos direitos, daquelas coisas básicas que a Bíblia nos afirma. Uma delas é a dignidade do ser humano. A dignidade humana para os cristãos, para nós cristãos, está no fato de que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Ainda que isso seja um assunto para ser discutido num determinado momento, é um assunto profundo a ser conversado, essa é uma das bases. A dignidade do ser humano está no fato dele ser criado à imagem de Deus. Lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, a partir do verso 26, fala a respeito da criação do ser humano. Não há outra base para nós que não seja essa inicial. Outra declaração que é importante aqui é que vai falar sobre
submissão envolve a questão das mulheres. E esse é um tema que hoje o moderno feminismo não tem brigado tanto a respeito disso, e nós vamos ofender profundamente o feminismo nessa noite. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele não criou a mulher com uma dignidade diferenciada. Criou com um papel diferente, com uma função diferente, a mesma dignidade, entretanto. No livro de Gênesis, no capítulo 5, versículo 4, diz que Deus os criou, macho e fêmea os criou e os chamou pelo nome de Adão. Adão é humanidade, é humano. Homem e mulher são humanos. Então não há diferença de dignidade diante de Deus entre homem e mulher. Há papéis diferentes, funções diferentes, mas dignidade não. Essas são algumas declarações que precisam ser trazidas agora, para que não haja nenhuma confusão logo em seguida. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo estava ensinando os crentes de Éfeso a como viver uma vida cheia do Espírito, dependente do Espírito. Nos nossos dias, nós ainda vemos alguns exemplos estranhos sobre pessoas que dizem que vivem uma vida cheia do Espírito. Pessoas que às vezes conseguem fazer coisas mirabolantes na sua reunião religiosa e que às vezes não fazem as coisas tão corretas na sua vida privada, na sua vida particular. Pessoas que fazem uma separação muito rígida, onde não deveria haver separação alguma, entre a vida de fé e a sua vida dita secular, quando o cristão não deveria haver essa dicotomia, essa separação. A nossa vida é sagrada, a nossa vida foi santificada ao Senhor e deve ser constantemente santificada ao Senhor, levada diante do Senhor também. Mas o apóstolo, ensinando aos crentes como se comportar, como viver no Senhor, ele apela para eles dizendo que eles deveriam, ao invés de fazer como era normal da sociedade da época, se embriagar e buscar essa paz. A paz que foi falada aqui tem sido buscada de várias formas. Quando a cabeça está muito cheia, isso é antigo, encher a cara, esquecer de tudo. Muitos faziam isso. Só que Paulo fala assim, olha, quando alguém se embriaga com vinho, isso traz dissolução. A parte de quando alguém se enche do Espírito, ele tem controle, ele passa a ver uma vida cheia de controle, uma vida equilibrada, E nos versículos que lemos, ele diz que como nós devemos comportar, como os crentes deveriam se comportar, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, mas ele finaliza no versículo 21 dizendo assim, sujeitando-vos uns aos outros. A sujeição ou a submissão uns aos outros. Isso não é a sujeição apenas para os outros, é uns aos outros. Mutuamente distribuída essa sujeição. E logo em seguida ele passa a explicar como que isso acontece no dia a dia da nossa vida, como que isso acontece no nosso cotidiano. Em primeiro lugar, a palavra sujeição soa pesada, porque ela dá a ideia de colocar-se abaixo, colocar-se no seu devido lugar, reconhecer a autoridade ou a importância de alguém como maior do que a sua. Mas vê que ele não está falando com uma classe apenas de pessoas, ele está falando com todos os cristãos, dando a ideia de que todos os crentes têm alguma sujeição a construir e a reconhecer na sua vida. Todos nós estamos sujeitos. É interessante que, rapidamente, um exemplo, talvez leve a gente a pensar que isso é possível sim. Quando a gente tem lá por volta dos 15 anos de idade, a gente tem uma sede de ser dono do próprio nariz. E com os homens, há um tempo atrás, agora mudou um pouquinho algumas questões legais, mas era assim, o dia que eu fizer 18 anos, eu serei dono de mim. Papai e mamãe já não mais vão mudar meu nariz. Aí quando eu fazia 18 anos, tinha que fazer o título de eleitor. Aí descobri que também tinha que fazer, se ajeitar com o serviço militar, os homens, né? Mas mais gente dono do nariz. Aí eu cheguei a pensar assim, olha, agora quando casar, que antes era 21 anos, né? A emancipação, né? Quando eu casar, ou fizer 21 anos, eu vou ser dono do meu nariz.
Aí o sujeito casava e descobriu que alguém agora era mais dono do nariz dele. O nariz dele foi rifado, não pertence mais a ele, nada mais dele. E se quiser que funcione a vida, tem que ser assim. Tem que deixar o seu nariz ser rifado. Tem muita gente que é dono dele. Há uma sede de liberdade, de autonomia, mas nós reconhecemos que na vida, no dia a dia, não é assim. Nós prestamos as nossas informações e prestamos contas aos nossos pais, depois fazem isso com maridos, fazem com as mulheres prestam conta aos maridos, tem que ser assim, não dá para ver a vida isolada, não tem jeito. E fazemos isso com os nossos patrões, e fazemos isso com os nossos chefes, é sempre assim, um respondendo ao outro, sempre se sujeitando, não tem outro jeito. Mas o apóstolo fala sobre isso, e ele sabe que isso é difícil para nós. Tanto que ele sabe que é difícil, que ele diz assim: sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Porque se deixar por nós mesmos, nós não fazemos. Nós somos hábeis em quebrar cercas, em quebrar as regras, em saltar por cima ou por baixo. Nós não gostamos das regras. O nosso coração humano é tendenciosamente contrário à sujeição, à submissão. E ele só pode ser domesticado pela graça de Deus, pelo poder de Deus, que nos quebranta e nos faz andar em sujeição, em uma submissão. Não uma submissão burra, que faz porque está tapado e bitolado e só sabe fazer daquele jeito, mas faz porque reconhece que é o melhor caminho a se tomar, faz porque reconhece que é a sabedoria aqui. O apóstolo passa a informar como que isso deveria acontecer no dia a dia, a partir do versículo 22. E o apóstolo faz uma divisão da sociedade, toda a nossa vida. Ele divide a nossa vida em 3 grupos. Tudo que acontece na nossa vida pertence a 3 grupos de relacionamentos. Isso acontece entre os casais, os cônjuges, o relacionamento entre pais e filhos, e o relacionamento entre servos e senhores, ou, colocando nos nossos dias, patrões e empregados, chefes e chefiados. Você pode imaginar outras situações, mas dá para encaixar quase tudo, acredito, nessa situação. Primeiro dentro de casa, no nível mais íntimo, marido e mulher. No segundo nível, pais e filhos. E no terceiro, um pouco mais distante, mas não menos importante, os chefes e os chefiados, senhores e servos, ou patrões e empregados. Só que, de novo, ele não está falando apenas para um grupo. A sujeição é mútua, é uns com os outros, e não apenas alguns para com os outros, é mútua. Todos se sujeitam, todos devem se sujeitar. E ele passa, então, a explicar como isso acontece. Irmãos, por que a gente está falando isso nessa noite? Embora esse seja um dos temas da reforma, onde a Bíblia passa a ser reconhecida como regra final das decisões. Ela é o árbitro final das nossas queixas, das nossas pendengas, porque a Bíblia define finalmente as nossas questões. Hoje mais talvez do que nos últimos tempos, nesses últimos dias, mais do que nos últimos tempos em geral, nós temos sido agredidos, a nossa fé, a nossa confiança nessas coisas tem sido agredida. E muitas notícias, muitas informações que até soam interessantes e talvez até desejáveis e serão anunciadas em nome de uma liberdade, que não existe. Pessoas falam que esse negócio de sujeição é a destruição do sujeito, é a destruição do ser, da pessoa, da pessoalidade, como se isso fosse verdade. Falam que sujeição é uma coisa destrutiva, que as pessoas deveriam abolir isso das suas mentes. E para abolir isso das mentes, diga-se, tem que abolir a Bíblia da sua mente, porque ela ensina a sujeição. As pessoas estão vendendo umas ideias curiosas a respeito de democracia ao extremo, dentro da sua casa inclusive. Tudo é democrático, tudo tem que ser decidido de comum acordo, tudo tem que ser negociado. Veja, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. Em primeiro lugar, quando ele fala sobre o primeiro grupo, os casais, marido e mulher, ele pressupõe que a natureza deixou bem clara, Deus deixou claro já na natureza, no grande livro da natureza. É assim que funcionam
os casais, as famílias, um homem e uma mulher, simples. Nesse relacionamento ele diz como que funciona. Ele diz que as mulheres, curioso, olha só no versículo 22, ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Estudiosos têm observado que nesse versículo 22, essa palavra submissas não aparece, ela não existe na verdade. Ele só está usando a palavra aqui, repetindo ela aqui, para que não fique vago, porque ele disse assim: tem que se submeter cada uns aos outros, no temor de Cristo. Ele continua dizendo assim: as mulheres aos maridos, e logo em seguida ele vai falar, os maridos às mulheres. São 3 grupos, mas 6 formas diferentes de sujeição. 6 formas diferentes. Evidente, se é mútuo, então de 3 tem que ir para 6, obviamente, né? E ele fala então como que as mulheres devem se comportar ou se submeter aos maridos. Irmãos, de novo aqui, a primeira declaração que nós fizemos, a segunda declaração. Mulheres e homens, ou machos e fêmeas, são diferentes sim. A dignidade deles diante de Deus não tem diferença alguma, mas os seus papéis são diferentes. E Deus determinou de uma forma muito simples e clara, que na família funciona assim: o macho preside. Só isso. O macho preside e é responsável pelo que acontece. Não necessariamente culpado por tudo, mas é responsável. Responsabilidade é uma coisa, culpa é outra, mas é responsável pelo que acontece. Essa é uma regra muito importante que nós temos aqui, é bom lembrar dela. A sujeição não fica em diminuição da dignidade, como se fosse alguém diferente. É apenas um papel diferente e deve ser entendido como uma pessoa com a mesma dignidade. Apenas isso. E o apóstolo Paulo então declara que as mulheres deveriam, como elas deveriam se comportar? Olha só nos primeiros versículos 22 até o 24, que ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. No passado, não muito distante, os homens crentes usaram muitas vezes esse texto, apenas essa parte, para colocar as suas mulheres sob um jugo injusto. Muitos homens usaram esses textos para fazer as mulheres calarem a boca e não se pronunciarem e se anularem na verdade, corrompendo o que a Bíblia ensina. Porque Cristo, como cabeça da igreja, não anula a igreja. Cristo, como cabeça da igreja, não faz com que a igreja se sinta desprezada. Pelo contrário, Cristo, como cabeça da igreja, faz a igreja, Ele a própria glória da igreja. Cristo, como cabeça da igreja, é também o Salvador da igreja. Infelizmente, muitos homens, quando eu digo crentes, eu não estou dizendo que eu sei como que é o coração dessas pessoas. Eu digo que são pessoas que, membros de igreja, já fizeram isso, usando a Bíblia para diminuir pessoas, usando a Bíblia para um propósito errado. Isso é injusto e é pecado, inclusive. A Bíblia não declara que a mulher é diferente nesse sentido, com menor dignidade, em momento algum. O modelo que as mulheres têm é Cristo, é a igreja de Cristo, a imagem de Cristo está aí. Logo em seguida, nos versículos 25 até o versículo 31, um texto muito maior, fala das obrigações de sujeição dos maridos. Veja bem, a ideia de sujeitar uns aos outros é a mesma. A forma como que se sujeitam é diferente. As mulheres se sujeitam reconhecendo a primazia ou a presidência dos homens. Os homens se sujeitam dedicando-se, inclusive, dispondo da própria vida em favor das mulheres. Essa parte, em geral, os homens gostam de pular. É uma tendência muito séria e pecaminosa também, porque é pesada. É uma sujeição também. É um jeito de se sujeitar. O modelo também é Cristo. E é verdade também que é muito mais fácil se sujeitar a alguém que é compreensivo e que é compassivo. Por isso nós nos sujeitamos tão facilmente a Cristo. Porque Ele nos acompanha, Ele nos dá paz, Ele é nosso amigo, embora seja Deus Todo-Poderoso e inacessível, Ele está conosco.
Ele nos chama do lado e nos acompanha. Por isso é tão fácil se sujeitar a Cristo. Ele nos adestra, nos domestica, nos fazendo mais amáveis. Gente que é difícil de lidar. Deus pode fazer isso. Jesus faz isso conosco. E os maridos deveriam aprender com Jesus a fazer assim também com suas esposas. No segundo grupo, pais e filhos, há uma informação importante. Lá no capítulo 6, versículos 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. Há uma tendência muito forte. Já há um tempo atrás aconteceu e hoje ainda continua forte. Nossa família deve ser uma democracia. As crianças não podem mais receber ordens assim. As crianças deveriam ser consultadas sobre o seu gosto. Não estou dizendo que crianças não podem expor os seus gostos, as suas preferências. Não é esse o caso. Estamos apenas dizendo o seguinte: pela Bíblia, a família não é uma democracia. Filhos não foram colocados na família para votar o que querem. Filhos não escolhem os pais como numa democracia. Inclusive, também os pais não escolhem os filhos. Família não é democracia. Filhos não estão participando da família como numa democracia. Esse modelo pode funcionar, e é desejável até em muitas situações. Na família, não. Na família tem alguém que preside em segundo lugar, e aqueles que obedecem. Veja só que quando o apóstolo fala para as mulheres, ele diz que as mulheres devem ser submissas, está lá no versículo 21, aos maridos. Os maridos devem ser submissos às esposas também, servindo-os e dispondo a própria vida para com elas. Mas quando ele fala sobre os filhos, ele fala que os filhos devem obedecer. As mulheres não digo que elas devem obedecer. Os filhos sim. Os filhos devem obediência. E igual os filhos, apenas lá quando ele fala sobre os servos, no versículo 5 do capítulo 6. Os servos, quanto a vós outros servos, obedecei ao Senhor. Obediência para os filhos e para os servos. Curioso que servos aqui, a palavra servo parece muito suave, né? A palavra é para escravo mesmo, a palavra escravo. Escravo, você que foi comprado, você tem que obedecer ao seu Senhor. Os filhos não foram bem comprados, né? Mas eles deveriam obedecer. Da mesma forma que os servos escravos obedecem ao Senhor, os filhos devem obedecer os pais. E diz que há grande recompensa nisso, a grande recompensa. Esse é um princípio da palavra de Deus. Não há democracia aqui. Ou talvez alguém que entenda muito bem de alguma ordem, assim, que assimila essas ideias com certa tranquilidade, são as pessoas que lidam com o mundo militar. Né? No regime militar, nos quartéis, também não é democrático. Não é democrático. A coisa não funciona desse jeito. Não é toda hora que se pode falar o que se pensa, vamos fazer uma votação, vamos decidir aqui no voto e ver como é que fica. Não acontece assim. As decisões são tomadas por alguém responsável, que arca com as consequências inclusive. Mas não há democracia nisso. Pais devem treinar os seus filhos para que eles aprendam a obedecer, para que eles aprendam também a decidir um dia. Mas eles devem ser treinados, inclusive, para saber que na família eles não estão ali por escolha e nem podem tomar decisões por si mesmos e nem vão fazer votação para nada. Deveriam aprender isso desde cedo. Pais não são necessariamente amiguinhos dos filhos. Os pais não são iguais aos filhos. Os filhos não são seus pares. Não são seus pares. Pai, o seu par é sua esposa. Mãe, o seu par é o seu marido. Filhos não são pares. Não são pares. Eles devem obediência, devem ser treinados, devem ser educados, como a graça de Deus faz conosco, com todos nós. E a sujeição dos filhos é essa, é obediência, basicamente. Obediência e honra. A sujeição dos pais é lidar com essa situação. Primeiro, logo no começo. Imagina uma cena, né? Nós temos, em geral, os animais, quando nascem, têm lá a sua capacidade, né?
alguns animais mal nascem, eles já saem correndo, já saem mamando e logo estão pastando também. O ser humano é um bicho mais complicado, né? Não funciona bem assim. Imagina você, a mãe, prepara a mamadeira e fala para o filhinho lá no berço: ó, sua mamadeira está na geladeira, pega e esquenta, suas fraldas estão no armário, se troca a hora que precisar e vai embora. Não funciona, não dá certo. Então, se você está aqui hoje, você é filho, né? Lógico, é porque alguém em algum momento se submeteu a esse cuidado, deixou alguma coisa, renunciou a alguma coisa de si mesmo e dedicou parte da vida para fazer você sair daquela situação calamitosa, que era de inteira, total dependência. Dedicou a vida a você. Agora, uma pessoa que depois de alguém dedicar parte da vida para colocá-lo na vida, para trazê-lo até aqui, alguém que responde com desobediência e desonra, a Bíblia declara facilmente isso, né? O apóstolo Paulo, mesmo falando a Timóteo, ele diz: negou a fé. Alguém que não consegue reconhecer em obediência, em honra, em respeito os próprios pais que dedicaram a vida para que ele tivesse vida, essa pessoa é pior do que o incrédulo. Ele já negou a própria fé. Dentro dos cristãos não deveria ser assim. Dentro dos cristãos não pode ser assim. Os cristãos devem conhecer os seus filhos como algo que foi dado por Deus, que está sob seus cuidados. E os filhos devem reconhecer que seus pais são autoridades sobre si, e que eles decidem as coisas, e filhos obedecem, e honram, e tratam com valor, com respeito os seus pais. Servos e senhores, versículos 5 a 9 do capítulo 6, ele diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor. Mas no versículo 9 ele complementa dizendo assim: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Na lição da escola dominical de hoje, foi destacado que o pensamento cristão facilitou a abolição da escravatura, né? Assim, de modo geral, o pensamento cristão é contrário ao regime de escravidão, embora a Bíblia não faça uma defesa ou venha para propor a destruição da escravatura. De fato ela não faz. A Bíblia traz regulamentação, normatização a respeito da escravidão, mas não abole completamente ela. Entretanto, o pensamento cristão, gerado pela palavra de Deus, ele vai construindo uma base sobre a qual a escravidão não vai tendo sustentação e ela vai se desfazendo. A base seria essa: ora, o senhor de escravos tinha também um senhor, porque lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz assim: porque fostes comprados por preço. Ou seja, todos os cristãos devem considerar que tem um dono. Cristãos têm um dono. O seu dono é Jesus Cristo, que pagou o preço por você e por mim. Portanto, nós não somos donos dos nossos narizes. Primeiro porque Cristo é dono de tudo. E depois outras pessoas também são superiores a nós em algum sentido. E nós temos que nos sujeitar a eles também. E quando isso passa a ser pensado na vida do cristão, ora, o escravo tem um senhor que é Cristo. O patrão, o senhor, também tem um senhor que é Cristo. Então, isso começou a ruir as bases desse pensamento escravagista, vamos colocar assim. E com o tempo, o pensamento cristão acabou amadurecendo nesse sentido. Pessoas que se confessam cristãs não veem a compatibilidade de ser cristão e manter escravos. A ideia não combina muito bem. Embora nós estejamos falando de escravos do mundo ocidental. O escravo judeu era outro departamento, era outra situação. O escravo judeu era mais no sentido de uma pessoa que faliu e que precisa se restabelecer financeiramente. Então alguém poderia tomá-lo como escravo, e ele receberia 1/3 do salário,
e por um tempo, no máximo de 6 anos, a escravidão dentre os judeus era uma coisa distinta da escravidão nos outros tempos, o que aconteceu no Brasil, por exemplo, são coisas distintas. Irmãos, a busca pela liberdade, pela autonomia, pelo direito, ficou uma coisa tão séria nos últimos tempos, que dentre as coisas mais estranhas e que fazem arrepiar, é o direito que as mulheres estão lutando para conseguir. Quando eu digo mulheres, não estou sendo inclusivo totalmente, tá? O direito ao aborto. Ora, se uma gravidez está a caminho, ela tem o direito de abortar, dizem eles. E a defesa disso é um argumento muito simples e muito forte também. A mulher é dona de seu próprio corpo. Em defesa e contrapondo-se a isso, nós dizemos que as mulheres cristãs não são donas dos seus próprios corpos. Nem os homens, tá? Os cristãos não são donos dos próprios corpos. Nós fomos comprados, não apenas nossas almas. A Bíblia não... Embora a Bíblia fale sobre corpo e alma, ela trata o ser humano como uma coisa complexa. Nós somos matéria e somos alma também. Mas isso é o que nós somos. Não é que há uma divisão. O meu corpo é uma coisa e minha alma... Não existe isso na Bíblia. Nós somos uma coisa complexa. Corpo e alma. Mas isso é o ser humano. Jesus nos comprou. Portanto, você, meu irmão e minha irmã, não são donos dos seus corpos. Não somos donos. Não temos direito sobre o nosso corpo, além do direito que o Senhor tem. O Senhor Jesus tem. Um outro argumento que se usa defendendo esse direito ao aborto, a ciência entra no meio, no caminho, e diz, olha, mas até quando um feto não é considerado uma pessoa? E eles foram descobrindo várias possibilidades de defender isso. A mais interessante é quando diz assim, olha, até a tal semana o feto não tem células nervosas. Quem foi que disse que a vida começa quando existem células nervosas? Quem foi que disse que a vida, que a alma está no corpo quando começam as células nervosas? Quando a gente lê o Salmo 139, fica muito diferente, porque o salmista fala assim, tu me viste a substância ainda informe. No seu livro foi escrito todos os meus dias, antes que nenhum deles havia. Ou seja, Deus nos conhece antes de células nervosas, antes de tudo. Não há argumento plausível para isso. Essa liberdade é uma rebelião contra Deus. Essa busca de liberdade é uma rebelião contra Deus. A nossa desejável submissão. Desejável é no sentido de que ela é preciso ser buscada. Mas nós naturalmente não a queremos. Se sujeitarmos aos outros é difícil. Os filhos se sujeitam obedecendo. Os pais se sujeitam servindo os filhos e trabalhando por eles e neles para que eles cresçam saudáveis e firmes também. Maridos se sujeitam dispondo até da própria vida, se necessário, pelo bem da sua esposa. As esposas se sujeitam sendo pessoas tão capazes quanto os maridos e ainda assim reconhecendo que eles têm a presidência nas questões. Isso é difícil. Quando o marido não é tão sábio, a esposa percebe que a decisão não é a melhor, mas quando a coisa aperta mesmo, ela se submete à situação. E o marido se submete de outra forma. De formas diferentes, pessoas se submetem umas às outras. Essa é a recomendação, é esse o mandamento. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, a propaganda da mídia, a propaganda do meio acadêmico é totalmente diferente disso. É totalmente diferente. A proposta é outra. Tudo que eu falei hoje aqui, em geral, é tratado como conservadorismo, como discurso de reacionário, discurso que deve ser esquecido, deve ser repaginado. Esse tipo de conversa não tem espaço. Mas eu insisto com os irmãos que esse é o conteúdo da palavra de Deus. E que aqueles que um dia se tornaram membros dessa igreja fizeram o compromisso de aceitar plenamente que a Bíblia, e só a Bíblia,
é a regra de fé, do que se crê, e de prática, de ética. É a nossa regra. Se você aceitou esse compromisso, você está debaixo dele, você se comprometeu com isso. E quando nós anunciamos o Evangelho, o mesmo Evangelho que fala da salvação das almas, que fala da ressurreição dos mortos, é o Evangelho que fala que pessoas grosseiras, difíceis, aquela que mora no espelho, tá? Pessoas grosseiras, difíceis, duras na vida, pessoas assim podem ser educadas, transformadas, e seus corações podem ser transformados em corações dóceis, conduzidos pelo Espírito Santo, para viver para a glória de Deus. Aquele cara do espelho, aquela pessoa do espelho pode ser transformada pela graça de Deus. E é na graça de Deus que nós esperamos, para que nós sejamos transformados constantemente em pessoas que se submetem umas às outras. Porque antes de tudo, nos submetemos à autoridade de Cristo. É Ele que manda em nossa vida. É Ele que é o nosso Senhor. Irmãos, se essa palavra soa difícil, que nós possamos colocar o nosso coração diante do Senhor e pedir para que Ele traga esclarecimento profundo da nossa vida. Se essa palavra parece muito fácil, talvez tenhamos que buscar a Deus e perguntar se nós estamos entendendo direito, porque isso de fato não é fácil, não é fácil. Mas é necessário. Nós somos chamados para viver assim. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e nos conduza a bom termo para a glória dele.